Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Trump está mandando uma pegadinha do malandro, né? Uma hora tem tarifa, outra hora não tem tarifa, sobe tarifa, retalha e volta e tal. Então, esse é o estilo Trump de administrar. Nós já sabíamos disso lá no primeiro mandato, né? E nós esperávamos, pelo menos nós aqui do pessoal do método 10x, né? Nós esperávamos que isso daí ia acontecer. Obviamente está com uma intensidade muito maior do que eu esperava, né, com o VIX lá batendo níveis de 50, 60 pontos, mas esse é o estilo do Trump e se nada de mais drástico acontecer, deve continuar nesse ritmo aí até o final do mandato, tá? Então é tempo de volatilidade, tempo de se segurar na cadeira e aproveitar a oportunidade e gerenciar risco, tá? Hoje o vídeo vai ser provavelmente mais rápido do que da semana passada, que foi quase uma hora, né, porque tinha muita coisa para falar. E por quê? Porque o mercado fez o que a gente esperava, né, pelo menos o mercado internacional. Ele foi lá na zona de suporte, abriu e meteu uma barrona para cima, né, então recorde de baixa na semana anterior, recorde de alta nessa semana, né, teve dias de recorde de alta, recorde de baixa e tal, e é isso que acontece quando o VIX está nesse patamar, tá bom? Então, nós vamos ver que realmente a única coisa que eu posso dizer é eu estou arrependido de não ter comprado mais lá no fundo do SP500 do que eu comprei, mas a bolsa é assim, né? A gente tem que cuidar do gerenciamento de risco, a gente nunca sabe o que é que vai acontecer com 100% de certeza, você trabalha com a probabilidade lá de 70% de certeza, e a gente estava com essa probabilidade lá e foi o que aconteceu, né? Falando de Brasil, o Brasil no meio dessa bagunça toda, ele foi para cima, foi para baixo e não saiu do lugar, tá? Tanto o dólar quanto o índice. Então, assim, o Brasil está mais difícil de identificar o que vai acontecer do que os Estados Unidos. Nós vamos ver isso daí nos gráficos, né? Mas eu ainda estou com o pé atrás com relação a montar posições de swing trade, assim, estou bem devagar no Brasil, coisa que nos Estados Unidos e na Europa já dá para se posicionar, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método 10x, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, começando pelo mapa de calor do mundo, temos aqui uma semana para cima, né? A China deu uma rateada, mas obviamente, né, por razões óbvias da guerra agora dos Estados Unidos, está concentrada na China, né, das tarifas, mas mesmo assim está reagindo bem melhor do que eu esperava pelo contexto geral, tá? E o Brasil você vê também meia boca, né, pior do que o resto do mundo. Já os Estados Unidos, uma semana maravilhosa, né? Então, quem se posicionou ali no risco, naquelas regiões de suporte, foi muito bem pago, né? Você vê Nvidia com 17%, a Broadcom com 24%, até a Apple e a Microsoft, que estavam meia boca, né? 5% e quase 8%. Então, assim, e os bancos também foram muito bem, tá? Então, nós vamos ver isso daí nos gráficos, porque nós temos agora uma possibilidade de uma pernada de alta, e aliás, não podemos deixar de mencionar que o Trump anunciou aí durante o fim de semana que tirou vários itens aí, como telefones celulares, televisão, uma série de itens aí, tirou da tarifa, né? Então, o que vai acontecer? Tirou dessa guerra, né? Então, o que vai acontecer, por exemplo, a Apple, que tinha se ferrado muito com esse negócio da tarifa da China, então se tira os celulares dessa brincadeira, provavelmente nós vamos ter uma abertura em gap amanhã, vou ficar de olho hoje, na hora que o mercado abrir no meio da noite, né? Porque a madrugada pode ter movimentação interessante com essa notícia, tá? Aí falando do VIX, está aqui apertadinho para a gente aparecer esse pico aqui do Covid, né? E depois nós temos aqui esse pico do carry trade do Japão, e ele foi quase lá, né? Bateu 60 e fez essa barra aqui de topo, né? Então agora nós temos um topo no semanal, né? Parece que o negócio tende a acalmar, tá? Então isso daqui está coordenado, marcou aquele fundo no SP500 e marcou esse topo no VIX. Parece que as coisas agora vão entrar mais no eixo, tá? Até porque, como o Trump colocou essa
essa 90 dias aí para negociação, o que vai acontecer agora provavelmente não vai vir má notícia nesse lado, até porque com a China é aquilo que até eu vi um ministro chinês lá falando, falou assim, olha, agora do jeito que está, tarifa de mais de 100%, não tem mais o que fazer, né? Então assim, já inviabilizou o comércio entre entre China e Estados Unidos, porque nesses níveis de tarifa não dá para fazer mais nada. Então não adianta você colocar 200, 300, vai dar na mesma coisa. Né? Então dali não vai sair mais nada. E nessas negociações, aí, nesses 90 dias de negociações, enquanto está com a tarifa de 10% para o resto do mundo, pode sair boas notícias, né? Então pode vir aí, sei lá, uma zona de livre comércio com a Europa, alguma coisa assim. Se acontecer isso, dá uma paulada para cima, tá? Bom, falando dos juros, então, nós ainda continuamos com aquela situação, né? Aqui nós temos duas coisas pressionando os juros para cima, tá? Uma que é natural do mercado, então quando você tem, obviamente, por exemplo, vou falar o exemplo do Warren Buffett, eu não acho que com ele está acontecendo isso, né? Mas com hedge funds, esses caras que são mais agressivos, assim, que alavancam mais, acontece. Então você tem lá, sei lá, 20% do seu portfólio está em títulos do Tesouro Americano, que é cash, esperando aí uma correção para poder comprar mais, né? E aí o que acontece? Quando vem essa correção, muitas posições estão alavancadas, porque no mercado você consegue alavancar demais, né? Principalmente esses caras grandes, né? Então tem a tal da chamada de margem. O que é a chamada de margem? Você, vamos supor, você tinha, sei lá, 1 milhão na conta, e aí você operou 10 milhões e o negócio caiu 20%, então, na verdade, o seu 1 milhão já não existe mais, você está 1 milhão negativo, né? Então, para você manter a posição, você encerra a posição ali quando caiu 10%, ou então eles te avisam e falam assim, ó, deposita mais grana aí, porque você está 1 milhão negativo. Da onde vem essa grana? Eles têm que vender títulos do Tesouro, que é onde está o cash, nunca fica cash, né? Sempre fica em títulos, né? Para ganhar um jurinho lá que está pagando 4, 5% ao ano. Né? E aí eles vendem esses títulos para cobrir essas posições. Então esse é um efeito que quando você vende o título puxa os juros para cima. Tá? O outro efeito é, obviamente, a China, né, que pode ser retaliação ou não, mas provavelmente retaliação. Eles estão vendendo títulos do governo americano, estão em guerra, né, estão em guerra comercial. Né, então, é natural eles venderem títulos do governo americano e comprar outros títulos. Podem comprar títulos do governo japonês, europeu, e pular fora desse negócio. Aí pode comprar ouro, né? O ouro deu uma explodida, isso daí faz sentido, né? Essa migração de capital, principalmente a China, né? Então, essa venda de títulos da China também pressiona para baixo. E eu não sei se não tem mais gente vendendo, não sei se não tem Europa e Japão vendendo título americano aí para ajudar a dar uma pressionada nesse negócio. Porque esses juros para cima aqui ferra os Estados Unidos na renegociação, renegociação não, né? No swap da dívida que eles têm aí vencendo esse ano, né? Se eles tiverem que renegociar e comprar novos títulos nesse patamar de juros aqui, vai pesar demais, né? Então, o resto do mundo está dando uma ferrada aí nos Estados Unidos, provavelmente. Aí, indo aqui para a Europa, veja que a Europa marcou o topo aqui, continua descendo, né? Então, a coisa já vai acalmando mais, a tendência aqui é esse negócio voltar aqui para baixo, né? O Reino Unido teve uma semana aqui de alta, né? Mais parecida com os Estados Unidos, também turbulento, e o Japão também bem turbulento. A tendência dos juros do Japão é de alta, né? E então ele veio aqui, reagiu e deve continuar subindo os juros no Japão, tá bom? Agora indo para o S&P 500 aqui, que é o principal, né? Então, algumas coisas aqui chamam a atenção, né? A primeira coisa, dentro do nosso planejamento, né? Nós esperávamos que isso daqui chegasse aqui em algum momento, eu esperava que fosse demorar mais tempo, mas com essa volatilidade ele veio direto para cá. E aí, essa daqui era uma região de compra, né? 4.800, e aí ele fez essa reação e já está aqui, olha, fechou a semana no 4.360, né? Então, foram mais de 500 pontos de SP 500. 500 pontos é muita coisa, é 10%, né? Então, andou demais e foi um movimento esperado, né? Aquilo que a gente já falou, quando você tem alta velocidade para baixo e para cima, tá? Obviamente, para baixo é mais fácil sempre do que para cima, né? A lei da gravidade funciona no mercado também, mas de qualquer jeito você tem esses movimentos explosivos. E agora, então,
O provável independente da bagunça que você tiver aqui, o provável é esse negócio vir testar topo. Até onde ele vai, se ele vai conseguir romper topo ou não, se ele vai parar aqui no meio do caminho para cair mais, não dá para saber agora. Mas o movimento agora é nesta direção, tá? É direção norte. Aí o que eu marquei aqui para vocês é esse alargamento aqui, que é uma coisa que me incomoda, tá? E ainda tem muita água a passar por debaixo dessa ponte, mas esse alargamento, ele pode fazer até com essa volatilidade, vamos supor que sai aí acordos, resolva o negócio com a China, esse negócio aqui dá uma paulada aqui e rompe topo. Aí vamos supor que ele vem aqui. E aí, de novo, nós estamos Trump, né? Então pode acontecer um monte de coisa, tem guerra no mundo, não sei o quê. E aí esse negócio aqui, depois que testar, romper esse topo, vier aqui, ele ainda pode fazer mais uma pernada aqui para baixo para vir até essa última retração de Fibonacci. Por que eu digo isso? Nós já vimos isso daqui acontecer e não faz muito tempo. Aqui, nesse período aqui, que inclusive era o Trump que estava no governo por coincidência, tá? Não tem nada a ver, mas foi lá de 2018 até o Covid. Então, aqui também estava tendo guerra tarifária com a China, tá? Essa queda aqui foi, além de guerra tarifária, estava aumento de juros, né? O Jerome Powell também é outro personagem que estava aqui nesse período, né? Ele estava tentando subir os juros, chegou até 2.000%, né? E aí provocou esse movimento. E aí depois o mercado começou a se estabelecer e tal, e aí o negócio começou a subir, rompeu o topo, né? Belezinha, né? E aí você estabelece aqui este megafone, né? Até aqui esse período, né? E depois o que acontece? Ele faz o topo aqui pré-Covid e depois ele vem aqui, faz o fundo do Covid e completa esse megafone, né? Depois ele volta, testa aqui de novo, eleição do Biden e aí rompe e vai embora, né? Então, eu estou mostrando isso daqui para dizer que com a volatilidade que a gente está, com esses personagens que estão no campo, não duvide de você ver uma repetição desse negócio aqui, fazendo assim e depois ainda fazendo assim, tá bom? O meu desenho original, né, seria um movimento aqui até essa região dos 6.000, um teste de topo e tal, e depois mais queda aqui, porque nós ainda temos muita turbulência. Mas não duvido com essa volatilidade que está, não duvido ele fazer esse movimento do megafone, tá bom? Então aqui, vou gastar mais tempo aqui no SP500, depois a gente fala dos outros com mais rapidez, tá? Então a gente vê que, olha só, ele chegou aqui, começou a deixar essas sombras, né? E movimento de alta. Então ele estava indicando que ia fazer essa barrona, era só uma questão de tempo, né? Sem falar de notícia, falando de análise técnica pura, tá bom? E quando a gente olha aqui os 60 minutos, aí nós tivemos muito mais sinais, né? Então nós tivemos aqui o primeiro sinal, né? Quando abriu com gap aqui, aí fez um fundo duplo aqui, fez pivô de alta, então teve uma primeira compra, aí depois veio aqui, devolveu novamente, né? Fez um pivô de alta aqui, teve outra compra, e esta compra agora, o que ele está fazendo? Se você pegar, vou fazer aqui junto com vocês este Fibonacci aqui, ó. Se você pegar esse Fibonacci, só aqui dos 60 minutos, nós tivemos aqui essa perna de alta. O que ele veio fazer aqui? Ele veio aqui nas retrações de Fibonacci, né? Aí ele começou a reagir aqui, está fazendo topos e fundos ascendentes. Então, hoje, à noite, né? Provavelmente ele vai abrir já rompendo esse negócio, talvez até rompendo esse topo, né? Então esse negócio aqui é um pivô de alta para continuar para cima até prova em contrário, tá? Então essa é a direção do mercado e do mercado como um todo, tá? Olhando aqui agora a Nasdaq, que não foi diferente, também veio aqui na região de suporte, 50% de FIBO, tal, fez uma paulada para cima. Dow Jones a mesma coisa, paulada para cima. Então, todos esses ativos, o mesmo desenho que eu fiz lá para o SP500, a mesma modo de operar, vale para todos eles, inclusive para os papéis, tá? Nós temos vários papéis que estão com essa configuração. O Russell 2000, esse daqui já eu não me envolveria porque ele não veio aqui até o fundo, não sei, confuso. Já a Alemanha, veja só que interessante, ela veio aqui exatamente onde estava uma região de suporte muito importante. Então, deu a compra aqui, né? Agora é esperar que ele faça aqui. Como
o Trump deu essa recuada nas tarifas, eu acho que a Alemanha, a Europa pode fazer o mesmo movimento que eu desenhei lá para o S&P 500, tá? O Reino Unido, apesar de ter tido muita volatilidade e ter fechado com uma barra vermelha, viu que ele veio aqui na última retração de Fibonacci e reagiu bastante, né? Então eu acho que esse negócio aqui também é para cima, tá? Só precisa tomar cuidado com o stop. E a França chegou aqui também numa zona de suporte importante, reagiu, né? Se ela se mantiver aqui acima desses fundos, né, onde ela foi testar e voltou, mas se ela se mantiver aqui, a gente pode voltar a pensar em compra na França também, tá bom? Olhando os setores da economia americana, nós temos aqui o setor de transportes, que se segurou aqui nessa região, fez uma reação. O setor financeiro fez uma bela reação aqui, como o S&P 500, né? Então, o setor financeiro geralmente anda junto com o S&P 500. O setor de energia, apesar do petróleo lá embaixo, ele veio aqui e reagiu. O setor de tecnologia reagiu forte, assim como a NASA aqui, né? O setor de utilidades também reagiu aqui. E um sinal importante aqui, ó, quando a barra fecha acima, por exemplo, ele perde o fundo aqui e fecha acima, isso daqui é o tal do bear trap, né? Então é um falso rompimento de fundo, você pode considerar que a tendência está mantida, né? E o XLP, as Consumer Staples, né? Isso aqui é os papéis do Buffett, né? É uma bela de uma reação aqui, esse negócio tem tudo para ir testar topo, né? Então tá tudo ok aí, mercado americano retomando a força, né? A China, olha, a China surpreendeu aqui porque nós temos esse canal, né? E aí ela demonstrou bastante resiliência, até veio aqui, né, no dia mais tenso, mas agora, olha só, já começou aqui a ir para cima. Então, quando a gente olha aqui o gráfico diário da China, veja que ela se segurou aqui, ainda não está assim com muito vigor a alta, mas está indo, né? Parece que vai se segurar aqui. Isso daqui é importante, porque do mesmo jeito que eu acho que o 4.800 marcou o período mais tenso das tarifas, por causa da incerteza e tudo mais, esse fundo aqui dos 19 na China marcou o período mais tenso das tarifas da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, né? Então, a partir daqui, precisa, sei lá, o que pode acontecer para ele perder o fundo, mas para mim tá bem marcado esse fundo aqui, né? O Japão também, no meio dessa bagunça toda, marcou aqui esse fundo, né? Isso aqui já era uma região bem firme, né? E ele está tentando aqui fazer o mesmo movimento que a gente falou aí do resto dos papéis. Mercados emergentes, obviamente, teve... Opa, deixa eu voltar aqui para o gráfico semanal, senão a gente fica com a visão bagunçada, né? Então vamos voltar aqui o Japão aqui para o gráfico semanal. Olha, o Japão, veja que ele deixou essa sombra aqui, da última vez que ele veio aqui e deixou essa sombra, ele voltou aqui para testar o topo. Então, não duvido o Japão vir pelo menos voltar aqui e testar os 38 mil pontos, tá? Mercados emergentes. Tá bagunçado, mas fez uma barrona, voltou para dentro da linha de tendência aqui, acho que segura, né? O EWZ ainda está bagunçado, né? Veja que, como eu disse, teve volatilidade, né? Abriu aqui com gap de baixa, desceu, depois subiu e fechou no mesmo lugar que estava semana passada. Então, não tem informação adicional aqui, tá? Indo aqui para o petróleo, nós temos, veja, eu marquei aqui as regiões do petróleo, porque nós estamos trabalhando aqui no 64, 65 dólares, né? Então ele perdeu esses 70 aqui e agora ele pode até fazer um pullback aqui, mas continuar caindo. Então eu já deixei marcado aqui as regiões. Nós estamos falando aqui dos 58 e depois até os 45 aqui, quando você olha aqui para trás. Eu acho que é muito radical chegar aqui. Para chegar aqui, teria que ter realmente uma crise, né? Uma recessão, alguma coisa assim. Mas essa região aqui agora, eu acho que o petróleo vai ficar transitando aqui entre esse 58 e 70 por um tempo aqui, até ver as coisas se ajeitarem, tá bom? Mas continua para baixo, né? O minério de ferro continua na mesma região, não aconteceu muita coisa. O cobre fez uma reação aqui interessante, né? Então o cobre tem uma tendência de alta, fez uma reação aqui, segurou o fundo, o cobre continua saindo para cima. O destaque aqui da semana é o ouro, né? Então, veja lá, estamos aqui no 3.237, que barra, que engolfada,
é chover no molhado falar do ouro, né? Só tem compra, tendência de alta e vamos embora, né? A prata também fez aqui uma bela de uma reação, tá? A prata, o que eu digo para vocês é o seguinte, a prata, ela, bom, já cansei de falar também, né? Quando romper o topo aqui, tem que comprar e ela tá, quanto mais tempo ela fica aqui, mais poderoso vai ser esse movimento de alta, tá? Quando você faz um gap entre a prata e o ouro, eu vou até dividir aqui a prata pelo ouro, aliás, o ouro pela prata, para mostrar para você essa relação. O que acontece? Veja que nos momentos em que nós tivemos aqui no Covid, a prata ela fica descolada do ouro, tá vendo? Tá aqui, você precisa de 128 onças de prata para você comprar uma onça de ouro. E aqui nós estamos no 105. Normalmente isso daqui anda na casa dos 80, né? Então quando dá essas descoladas aqui, por que acontece isso? Porque o ouro vai e a prata fica. E aí depois o ouro não é o ouro que volta, é a prata que vai atrás do ouro, tá? Então é isso que eu espero que aconteça. Então, turma, é só colocar as barbas de molho aí que daqui a pouco a prata vai buscar esse movimento do ouro, tá? Esse é o normal. Indo agora para as moedas, nós temos aqui o DXY, que olha, fechou aqui abaixo do 100. Então, realmente o DXY está se desvalorizando, né? O dólar está se desvalorizando em relação às moedas fortes, né? As que estão aqui nessa cesta, que é o euro, a libra esterlina, o iene japonês, o dólar canadense, franco suíço e tal. Com relação às moedas de países emergentes, como o Brasil, elas estão mais fracas do que o dólar, né? Essa queda do dólar aqui não está ajudando as moedas emergentes, tanto o Brasil, o México e tal. Por quê? Por causa da guerra tarifária, né? Agora, o que a gente vê aqui de importante são esses movimentos dessas moedas fortes. Olha, o euro, ele vem aqui desde 2008 nesse canal de baixa. E neste momento, olha, ele marcou este fundo aqui, veio este fundo aqui e fez um pivô de alta agora. Falta só ele romper essa linha de tendência para o euro voltar aqui para o patamar do 1,20, 1,25, tá? E esse daqui é o sonho do Trump, já falei isso daqui. Toda essa história da guerra tarifária, ela pode ser esquecida desde que o câmbio dos outros países se aprecie em relação ao dólar, porque aí o dólar fica mais competitivo para exportação e fica mais difícil desses países venderem aqui. Ou seja, se você está com o euro 1 para 1, você vai vender uma Mercedes, uma BMW lá nos Estados Unidos ao mesmo preço que você vende aqui na Europa, né? Então, os Estados Unidos precisa colocar tarifa, isso na cabeça do Trump, né? Se você tem um câmbio de 1,25, então quando você vai comparar com os carros americanos, a Mercedes e a BMW vão ficar 25% mais caro. É como se fosse uma tarifa, funciona como se fosse uma tarifa, né? Então, esse daqui é o sonho do Trump. E aí a gente vê aqui a libra esterlina também está querendo, também tem a mesma situação aqui, né? Desde 2008 aqui vem nesse canal de baixa, e ela está querendo aqui, essa semana aqui, fez uma bela de uma barra, né? Está querendo também romper esse negócio, voltar aqui para o patamar de 1,40, né? E isso aqui ferra demais esses países, né? O Japão aqui, o gráfico é o contrário, né? Então, o Japão chegou a ficar aqui no 1,60 ienes por dólar, né? Então, se desvalorizando, e agora tá aqui testando essa zona de suporte aqui, né? Se perder esse fundo, aí o iene vem aqui para casa do 120, né? Ienes por dólar, isso daqui fica bem mais competitivo, né? Olha, quando nós tivemos o Plaza Accord, porque agora nós estamos falando aí do Mar-a-Lago Accord, né? Que é o que o Trump está tentando puxar para chamar esses caras para conversa, para fazer esse novo arranjo monetário, né? Principalmente a China, porque a China controla demais o câmbio. Mas
Quando nós tivemos, foi lá aqui, olha, né, entre 82 e 85, tiveram 2 reuniões aqui, onde os Estados Unidos chamou todo mundo, porque o ien estava aqui nos 260 ienes por dólar. Então, para você vender um Toyota nos Estados Unidos era muito barato, porque a moeda estava muito desvalorizada japonesa. Aí o que eles fizeram? Fizeram um acordo do negócio lá, quem vai vender título de quem, o que vai fazer, né? E aí o ien voltou para cá e veio aqui para esse nível aqui, olha, de 80 ienes por dólar, né? Então veja só como se valorizou o ien. E daqui é que veio, depois desse acordo aqui, é que veio essa década perdida aqui década não, né? Esses 40 anos aí de lateralização do Japão. Então, o que acontece? Os Estados Unidos sabem disso, que com essa desvalorização que estava acontecendo aqui esse potencial desvalorização que estava acontecendo aqui no ien, se o ien pega e rompe isso daqui e vai para 200 de novo, aí fica mais barato os produtos japoneses, né? O Japão exporta demais para os Estados Unidos e piora. Então, é isso daqui que o Trump está tentando negociar. E, falando de China, nem se fala, né? Então, a China, olha, está aqui com esse câmbio nessa faixa de 7 yuans por dólar há um tempão, né? E até isso daqui meteu a cabeça para cima, aqui para fora, né? Eu até comprei isso, não tomei um stop, né? Porque quando você olha esse gráfico aqui, isso daqui está com cara de que a China está querendo desvalorizar mais ainda o câmbio, né? Quando você olha essa estrutura, né? Você tinha aqui, ó, em 2017 esse patamar, rompeu, subiu para esse patamar, aí rompeu, subiu para esse patamar, e isso daqui é pura manipulação de câmbio para deixar os produtos chineses mais baratos, né? Então, se isso daqui fizer um rompimento, olha, se você pega aqui e faz uma projeção deste último pivô aqui, vamos fazer junto aqui. Então, vem para cá. Nós estamos falando aqui dos alvos, o alvo de 100% aqui vai para 7,70, 7,80, né? Estamos falando aqui de uns 10% de desvalorização do yuan. E aí, ou seja, esses 10% os produtos chineses ficando 10% mais barato, o BYD ficando 10% mais barato lá para vender nos Estados Unidos. Então, esse daqui é um problema que o Trump quer chamar todo mundo para a mesa para resolver, tá bom? Aí, para finalizar as moedas, vamos ver aqui o Bitcoin. Nós temos uma semana aqui onde ele reagiu. O Bitcoin demonstrou extrema resiliência com toda essa bagunça. Obviamente, o dólar para baixo fortalece o Bitcoin, mas eu vou te dizer uma coisa. Aqui, do jeito que a gente olha aqui esse gráfico, né, ainda parece que ele pode vir aqui. Esse daqui, pelo gráfico diário, para mim, ele ainda está com esse desenho aqui bem estabelecido, né? Uma tendência de baixo, um zigue-zague de baixo. Mas quando você olha tanto o diário quanto o semanal, você vê aqui que se ele romper os 90 mil dólares, esse topo aqui, ó, um abraço, né? Isso daqui volta de novo a testar topo aqui no 110, tá bom? Então pode ser, do jeito que ele está demonstrando força, pode ser que ele não venha cair mais não, e com toda essa bagunça tarifária aí, realmente o Bitcoin indo atrás do ouro para se tornar uma moeda de reserva e de segurança, né? Então as coisas estão acontecendo muito rápido no mundo das criptomoedas, tá? E o Ethereum, ele está aqui numa zona, essa zona aqui dos 1.500, 1.600, é uma zona de bastante briga, tá? Ele deixou aqui um candle de indefinição, vamos ver se segura, né? Se ele conseguir segurar aqui, ótimo. Se ele perder, aí não tem jeito, vem aqui para os 1.000, tá bom? Vamos ver agora os principais papéis aqui dos Estados Unidos. Então, nós temos a Apple, olha só que barra gigantesca, né? Então, veio aqui na última retração de Fibonacci, de toda essa perna de alta aqui, né? E fez essa reação. Então, a análise é a mesma lá do S&P 500, tá? A Microsoft também, olha só, apesar de ela estar virando para baixo, fez uma bela de uma reação, engolfou aqui 2 semanas, né? Então, se começar a trabalhar aqui acima dos 400, volta para compra, né? A Amazon também, olha, nós temos que lembrar isso aqui, fundo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Então, isso daqui tem chance de
fazer isso daqui, segue a tendência, né? O Google, apesar de ele ter aqui violado, né, esse fundo, veja que essa engolfada aqui já fez aqui o tal do bear trap, né? Então, isso daqui tem tudo para continuar para cima, né? Mesma análise lá das SP500. A meta continua forte, né? Praticamente isso daqui nem dá para falar a perda desse fundo aqui, os fundos importantes estão aqui, né? Então isso aqui é o fundo mais alto para mim, né? Continua a tendência, a Netflix nem perdeu fundo, né? Se segurou aqui dentro desse canal, está muito forte. A Tesla continua bem volátil aqui, né? Essa bagunça, mas se ela conseguir vencer os 300, volta a compra, tá? Enquanto não vencer os 300, não dá para se envolver com ela não. E a Nvidia, que está com cara aqui de arredondamento de topo, também, olha, fez um belo de uma engolfada aqui, um outside candle, né? Isso aqui não duvido voltar a testar topo, tá? Não é o papel que eu mais gosto de me envolver, prefiro outros, mas existe uma possibilidade dela voltar a testar topo, tá bom? Então, é isso aí, o mercado americano reagiu. Vamos ver o Brasil agora. Olha, turma, como eu disse, o Brasil ficou meio parado, né? Então você vê que os juros teve volatilidade e tal, mas fechou mais ou menos no mesmo patamar, né? Então não mudou nada em relação à semana passada. O Ibov também, volatilidade, né? Veio aqui testar esse fundo, aí depois reagiu junto com os Estados Unidos e tal, e fechou no mesmo lugar. Então, assim, esse negócio aqui está encaixotado, né? Uma consolidação, está bem no meio da consolidação, por isso que eu estou cabreiro. Não dá para saber o que vai acontecer, não dá para saber como que o Brasil vai se sair no final dessa bagunça toda, né? Até porque o Brasil está mais imerso nos seus problemas internos do que com tudo isso daí, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que o pessoal lá nos Estados Unidos nem atende o pessoal do Brasil para falar sobre negociação de tarifa, né? Então, esse é o cenário que a gente tem. O índice, veja aqui no gráfico diário, olha só quantos dias aqui muito difíceis de operar, né? E nós estamos aqui numa bagunçada, né? Porque aqui, olha, rompeu o topo, aqui perdeu fundo, aí você tem esse fundo, putz, assim, não tem o que analisar aqui para falar, existe uma probabilidade maior desse negócio ir para cima ou para baixo. Não existe, tá? Então, assim, não vou ser eu que vou ficar tentando adivinhar aqui. Aí o que você faz? Aqui no curto prazo, se você tiver oportunidade de operar, você opera. Então vamos supor, deixou um stopzinho aqui, abre rompendo, porque provavelmente o mercado vai abrir rompendo, né? Aí ele deixa um stop e vem aqui para fechar o gap, você pode fazer um day trade, mas é o máximo que você pode fazer, tá? Olhando o dólar, a mesma bagunça, né? Então a semana passada ele veio aqui testar esse suporte, essa semana aqui chegou, rompeu os R$6, quase 6,100 aqui, e depois voltou aqui para os 5,90, 5,880, cara, uma bagunça, né? Então, eu digo a mesma coisa que eu falei do índice. Na dúvida, não faz nada, né? Olhando aqui o diário, bem complicado, né? Rompe topo, perde fundo, e os 60 minutos também difícil uma leitura, né? Eu digo assim, se ele perder aqui o fundo, pode ser que dê para operar vendido, né? Se romper aqui o topo, pode ser que dê para operar comprado, mas eu não chego a nenhuma conclusão aqui hoje, tá? Vamos olhar, assiste aí durante a semana, conforme evoluir a gente vê, tá? Small caps, olha, também uma bagunça aqui, isso aqui é a tal da briga de faca, né? Sombra para cima, sombra para baixo, uma confusão. Indo aqui para os principais setores, nós temos o setor financeiro, veja, candle de indefinição, esse candle aqui resume a semana, né? O setor de materiais básicos perdeu o fundo, voltou para o mesmo lugar, está numa região aqui de suporte, mas está caindo, né? Então, uma briga. O setor de utilidades está bonito, tá? O setor de utilidades, realmente, ele rompendo esse topo aqui, é um belo, um pivô de alta, aí dá para comprar esses ativos, tá? O setor industrial, parece que a VEG está querendo reagir, né? Mas a mesma coisa que o resto do mercado, né? Você vê aqui esse megafone totalmente indefinido. Ele pode voltar para cá, tá? O setor imobiliário está tentando reagir, mas olha, tá que nem o índice, né? Está aqui nessa região aqui desses 900 há anos, né? E o setor de consumo também está numa tendência de baixa, fez uma reação aqui, aquela coisa dos programas do Lula aí para estimular consumo, não sei o quê, mas eu não confio, tá? Para mim tá muito obrigado. Então, assim,
Turma, eu peço desculpa para vocês, quem tem expectativa de, o cara vai me dizer o que fazer, não, eu te digo o que fazer, não faça nada porque está confuso, tá? E na dúvida eu não faço nada. Olhando aqui os principais papéis, agora nós temos o Itaú, que, olha, o Itaú, se o mercado andar, o Itaú é um termômetro, tá? Se ele romper aqui os 33, tem compra no Itaú, e aí o mercado pode realmente virar para cima, né? O Bradesco, confuso, né? Mas se ele conseguir vencer a região dos 13, pode dar compra. A Sambi, ainda bem confusa, para se envolver com ela só aqui acima dos 28. O Banco do Brasil continua dentro desse afunilamento aqui, não sabe o que quer fazer. Se por um acaso o mercado andar e ela romper aqui os 29, aí podemos voltar a comprar. A Vale, olha só que confusão, né? Então a Vale vinha subindo, aí depois caiu para caramba, aí subiu, voltou para cá, não tem o que fazer, não tem como saber o que vai ser o próximo movimento. A Petro, do jeito que o petróleo está caindo, né? Aqui ela está numa consolidação. Se por acaso ela perder este fundo, aí ela vem para outros patamares, tá? Então nós podemos operar vendido se ela perder essa região aqui dos 31, tá? A B3 bem bagunçada aqui no meio, né? Se romper topo podemos voltar a comprar, mais confusa, tá? Eu não estou me envolvendo com B3. A VEG fez um movimento interessante aqui, olha. Isso daqui para mim é um fundo e pode estar, isso aqui pode ser sinal de compra, tá? Porque, aliás, pode ser não, isso aqui é um sinal de compra, porque nós temos aqui, olha, essa linha de tendência, ela corrigiu bastante, né? Aqui do topo, aqui, ela corrigiu 25%, isso aqui é muita coisa para a VEG, né? Então, eu vejo oportunidade de compra aqui, tá? Vamos até olhar o gráfico diário, como é que tá. O gráfico diário já marcou aqui o fundo bem claro, né? E a entrada está aqui com o alvo aqui em cima. Então, risco-retorno interessante. Esse daqui é um dos poucos papéis que está bem legais. A Magalu, eu acho que a Magalu é para baixo, tá? Mas na sexta-feira ela deu essa volatilidade aqui. Então, tinha acionado essa venda, né? Nós fizemos essa venda e aí ela deu toda essa voltada aqui. Eu não sei, mas para mim, enquanto estiver abaixo aqui dos 12, é venda, tá? Se der oportunidade de venda, eu vendo. E para finalizar as commodities, nós temos aqui o milho que resolveu acordar, então se romper aqui a máxima dessa semana tem compra no milho, pode ignorar essa sombra aqui. O boi continua devagar, né? Então não tem o que fazer aqui, tem que esperar ver o que ele vai fazer. A soja fez uma bela reação, o Modé comprou aqui a soja, né, uma compra arrojada, né? Eu me envolvo na soja só se ela conseguir vencer aqui os 24, tá? Antes disso não, mas foi uma bela de uma compra, um belo de um movimento aqui essa semana. Essa soja andou quase 7%, né? E o café que fez, olha, uma bela de uma correção aqui, e agora nós tivemos aqui uma perna ABC, né? Então veio aqui, fez isso, e agora sim, se esse café começar a marcar um fundo mais alto no diário e tal, dá para começar a pensar se envolver nele, tá? Por enquanto ainda não, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui, curtiu o conteúdo, por favor, não se embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, link na descrição do vídeo.